Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer para vocês hoje aqui o exercício 13.91 do capítulo 13, tá? Seguindo aquela sequência que eu passei para vocês na última apresentação, eu vou começar a resolver exercícios aqui nas aulas, e esses exercícios já são preparativos para a prova, tá? Então vocês já vão estudando eles, que eles vão ser úteis para vocês. Então, o exercício número 1391, ele está na parte aqui, né? Transferência de calor com múltiplos modos, preliminar. Então eu já quero mostrar para vocês aqui a aplicação do que nós estudamos, né? Como vocês vão utilizar isso na engenharia. Então o 1391 fala o seguinte, ó. Uma placa cinza, difusa e opaca de 200 mm por 200 mm com uma emissividade de 0,8 é colocada sobre a abertura de um forno e sabe-se que em um determinado instante ela se encontra a 400 Kelvin. A base do forno, que possui as mesmas dimensões da placa, é negra e opera a 1000 Kelvin. As paredes laterais do forno são isoladas. A parte superior da placa está exposta ao ar ambiente com um coeficiente de transferência de calor por convecção de 25 watts metro quadrado Kelvin e a uma grande vizinhança. O ar e a vizinhança estão a 300 Kelvin. Então vejam, né? A figura está aqui, ó, página 550. Então nós temos uma placa superior, a parte da base do forno e duas superfícies laterais que são isoladas, né? Então ele pede aqui: calcule a transferência radiante líquida para a superfície inferior da placa. Se a placa possui uma massa e um calor específico de 2 kg e 900 joules por kg/Kelvin, respectivamente, qual será a variação da temperatura da placa com o tempo? dTp/dt. Suponha que a transferência de calor por convecção na superfície inferior da placa seja desprezível. Estendendo a análise da parte B, gere um gráfico da variação da temperatura da placa com o tempo, dTp/dt, como uma função da temperatura da placa para 350, menor que Tp, que é menor que 900 Kelvin. Todas as demais condições permanecem as mesmas. Qual a temperatura da placa em condições de regime estacionário? Bom, então aqui, né? Questão 13.91. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer um esquema, né, de problema. Então, nós temos aqui Desculpa aqui, né? Vamos começar pela placa. Aqui uma placa, aqui em cima. E essa placa, ela tem dimensões de 200 por 200, né? Ela está numa cavidade aqui, que tem também altura de 0,2 metros, né? E aqui também ela é quadrada, né? Essa dimensão aqui é 0,2 metros, tá? E aqui na lateral, essas duas paredes aqui são isoladas, né? Então essas paredes laterais estão isoladas. E aqui na base do forno, nós temos a área 2, a chamada área 2, e temperatura 2 igual a 1000 Kelvin. Tá? Aqui em cima, ó, nós temos uma vizinhança que é muito maior do que a nossa cavidade aqui, né? Do que o nosso forno. Então essa vizinhança aqui, ela está a 300 Kelvin, tá? E aqui nós temos um escoamento de ar com um coeficiente de convecção da vizinhança igual a 25 watts metro quadrado Kelvin. E aqui a placa vai ser chamada A1. Placa A1. Ela tem, né, 0,2 por 0,2 metros de área. Temperatura 1, naquele instante, né, que nós queremos analisar 400 Kelvin. Emissividade 1 igual a 0,8. A massa 2 kg e o CP também, né, ele deu, né? Que é CP 900 joules por quilograma Kelvin. Tá? Outra informação importante que ele fala aqui, ó, a base do forno pode ser considerada como sendo totalmente isolada, né? As laterais dela,
e ela tem o comportamento de corpo negro. Então, a emissividade é igual a 1. Né? Se ele tem comportamento de corpo negro, absortividade, emissividade igual a 1. E aí, para resolver esse problema aqui, primeira coisa, né? Vamos considerar algumas hipóteses simplificativas. E aí, vocês lembram que lá na condução e na convecção a gente tinha hipóteses simplificativas que eram características daqueles problemas, né? Aqui para radiação também nós vamos ter. Então, na resolução desse problema, né, o item número 1 é começar pelas hipóteses simplificativas. A primeira hipótese vai ser que a gente sempre procura saber, né? Será que tem alguma superfície cinza? Será que tem alguma superfície difusa exotérmica? Sim, nós vamos considerar que essa placa aqui, ó, a placa é cinza. E o que significa uma superfície cinza? Ela emite independente do comprimento de onda, ou seja, a intensidade de radiação dessa placa aqui, ela é a mesma independente do comprimento de onda, né? A placa é uma superfície cinza. Então, superfície cinza emite independente do comprimento de onda, né? Uma superfície difusa. O que é uma superfície difusa? Que ela emite a mesma intensidade para todas as direções, né? Então a intensidade da radiação que ela emite e que ela absorve não depende da direção. E que ela é isotérmica, tá? Isso é importante. Então, quando vocês puderem fazer essas três hipóteses, o problema fica bem mais simples, né? Superfície cinza, superfície difusa e superfície isotérmica. Vocês têm que sempre verificar se isso aí é possível, né? E ela é possível porque, inclusive, ele diz para nós, né? Ó, superfície cinza, difusa e opaca. E aí nós colocamos isotérmica porque facilita o problema também, né? Número 2 aqui. A vizinhança é muito maior. Número 2, a base do forno é uma superfície negra. Com as laterais isoladas, né, termicamente. Então, essa hipótese de superfície negra significa que o epsilon é igual a 1, né? Isso aqui. Epsilon 2 igual a 1, né? Porque essa superfície aqui. E a hipótese número 3, que a gente já disse, né? Que a vizinhança é muito maior do que o forno. Vizinhança, sim, muito maior do que o forno. Então ela tem comportamento de corpo negro, tá? E com essas hipóteses aqui, a gente já pode começar a tentar resolver o problema, né? E aí vocês, se vocês olharem as subseções anteriores do livro, vocês vão ver que tem vários casos aqui de resolução. E aí a primeira coisa que vocês têm que olhar na radiação é tentar identificar quantos corpos, quantas superfícies diferentes tem aqui, ó. Primeira é a placa. Inclusive ele já disse aqui, né? A placa 1 e a superfície A2. Então nós temos a superfície aqui da placa, que é a superfície A1, aqui a superfície da base 2. E aí como ele é uma cavidade, um forno, né? Essa parede aqui está conectada com essa, porque essa aqui é uma vista, é um corte, né? Então essa aqui é outra superfície, ó, essa aqui. Então A1, A2 e a gente vai chamar de AR. E essa superfície aqui, AR, é uma superfície reradiante, tá? Porque ele diz que estão isoladas. Então a superfície reradiante, ela está mostrada na seção 13.2.6, na página 528. Então isso facilita, porque nós já temos aqui, ó, a equação 13.25. Tá? Então a solução aqui, ó, passo número 2, né? Análise da solução, vamos colocar aqui. Análise
solução. Então, como eu disse, vocês têm que verificar que tipo de superfície é isso aqui, ó. Cavidade, verificar, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Então o primeiro passo é entender que se trata de uma cavidade com 3 superfícies, né? Cavidade com 3 superfícies, uma delas é irradiante. Então, assim, aí a gente usa a equação 13.25. Tá, e a equação 13.25 é... Então, Q1, ou seja, a gente está analisando aqui do calor que está saindo do 1 para a superfície 2, né? E que está saindo do 1 para a superfície irradiante. Então, é o calor que sai daqui para cá, tá? Então, esse calor vai ser... Aqui, eu vou escrever, porque a equação é um pouquinho grande, né? Ó, tem várias parcelas aqui no denominador. É 1 menos ε1 dividido por ε1 vezes área 1. Mais, aí aqui vocês têm que ter um pouquinho de cuidado, tá? Porque área 1 vezes fator de forma de 1 para 2. Ou seja, é como essa superfície está enxergando essa aqui, tá? Mais, aqui eu vou ter que abrir um colchete, 1 sobre área 1 F1R. Ou seja, como essa superfície enxerga as superfícies irradiantes aqui da lateral. Tá? Mais 1 sobre área 2, F2, fator de forma de 2 para R. Que é a mesma coisa, né? Como essa área está enxergando a área lateral. Tudo isso aqui elevado a menos 1. E tudo isso aqui dividido por 1. Ou seja, 1 dividido por tudo isso aqui, tá? Mais 1 menos ε2 dividido por ε2 vezes área 2. Então, se vocês voltarem lá no capítulo que eu falei, que era o 13, aqui, nas superfícies irradiantes, né? Capítulo... Seção 13.2.6. Aqui, ó. Olhem a figura 13.12b, bem com calma, estão vendo? Ó? Que ela tem aqui todas as resistências térmicas, né? Então, para a superfície irradiante, não tem a resistência da superfície aqui, ó. A resistência da superfície é essa aqui, estão vendo? Essas duas aqui. Então, essa aqui é a resistência da superfície 1 e essa aqui é a resistência da superfície 2. E aí, essas aqui é esse circuito série paralelo que está aqui no meio, estão vendo? Ele é um pouquinho difícil de entender, mas ele está representado aqui. Então, resistência de superfície 1, resistência de superfície 2 e resistência entre os fluxos irradiantes aqui, tá? E por que não tem essa epsilon da superfície irradiante? Porque ela está isolada termicamente, tá? Por isso que não existe. Não existe troca de calor aqui, né? Só existe troca de calor aqui e aqui. Então, a gente tem que agora... desculpe, faltou o numerador aqui, tá? Então, poder emissivo do corpo negro a temperatura do corpo 1 menos poder emissivo do corpo negro a temperatura do corpo 2. E agora, esse aqui, para um corpo I, ele vale sigma vezes T do corpo I a quarta. Lembra que essa aqui foi a primeira forma que a gente trabalhou com radiação, né? Lá no começo da disciplina. Então agora nós precisamos avaliar essa conta aqui, né? Então, pessoal, eu já vou apagar o desenho aqui, a gente não vai mais usar, né? O importante era o fator de forma aqui. Então, repetindo a equação aqui, que a gente está ainda na letra A, né? Nós estamos calculando aqui qual é essa taxa de calor.
Então vamos lá, a taxa de calor 1 vai ficar... Quanto vale agora A1? Então, vamos escrever aqui. Primeiro deixa eu fazer aqui, colocar todos os números necessários, né? Então o A1 vale, ele falou para nós que a placa é quadrada, né? Aqui. Então ela tem dimensões de 0,2 por 0,2. Então 0,2 vezes 0,2 me deu 0,04 metros quadrados. Qual que é o ε1? O ε1 ele deu para nós vale 0,8, né? Se não me engano, vou ver. 0,8, isso. Agora, A1 a gente já sabe, né? E a pergunta, quanto vale o fator de forma A1? De A1 para A2. Ou seja, né? Quanto vale esse fator de forma, né? Como essa placa 1 vezes essa placa 2. Então, para nós calcularmos isso, a gente tem que ir lá na seção sobre o fator de forma, que está na figura 13.4. Então a figura 13.4 está aqui, ó, que é uma placa inferior trocando calor com uma placa superior, né? Então eu tenho Y, X e o L. Então no nosso caso aqui, ó, o X sobre L, e L é a distância entre elas. Se vocês olharem no problema, vocês vão ver que o X é a coordenada quadrada da área é 0,2 e a distância entre eles, né, o L aqui, ó, ou seja, a altura da cavidade é 0,2. Então é 0,2, isso aqui é igual a 1. E o Y também. Y sobre L é igual a 0,2 dividido por 0,2, que é igual a 1. Tá? Depois vocês verifiquem se vocês entenderam isso aqui bem, que é importante. E aí olhando no gráfico, ó, na figura 3.4, essas linhas aqui, ó, elas são Y sobre L. Então nós precisamos procurar o Y sobre L igual a 1. Tá aqui a linha, ó, Y sobre L igual a 1. E aqui na coordenada X, na coordenada horizontal, é X sobre L. X sobre L vale 1. Tá aqui a 1. Então a gente vem até aqui, encontra a linha de 1 e vem para cá. Então o fator de forma vale 0,2. Tá? Então o fator de forma de 1 para 2 é igual a 0,2. E aí a gente sabe que todo fator de forma, aqui ó, o somatório dos fatores de forma, o somatório dos fatores de forma de 1 até I, e o I varia de 1 até N, é igual a 1. E aí para essa cavidade aqui eu fiz o desenho, né? Se eu tenho a placa aqui em cima, eu tenho a superfície 2 e a superfície 1. Então eu tenho o fator de forma de 1 para 2 e o fator de forma de 1 para R, né? Porque R são todas as superfícies laterais. Então fica assim, ó. F de 1 para 2 mais F de 1 para R é igual a 1. A gente sabe que de 1 para 2 é 0,2 mais F1R igual a 1. Então F1R igual a 0,8. E aí por simetria, pessoal, porque a cavidade é a mesma, né? A gente tem simetria aqui entre essa superfície R e essa IR. Então, por simetria, eu sei que F1R é igual a F2R. E eu sei que F1R é igual a 0,8, então F2R igual a 0,8. Agora é só substituir aqui, né? E esses caras aqui, a gente sabe que corpo e negro é igual a sigma T na quarta. Então eu sei que a temperatura 1 é 400 e a temperatura 2 é 1000 Kelvin. Então vamos lá, né? Vamos substituir. Q1 é igual a... vamos começar ali por baixo. Opa. Começar ali por baixo. Tá difícil. Mais ou menos, né? Tá bom. Então, ó, 1 menos ε1, 0,8. Dividido por área 1, 0,04 vezes 0,8. Mais, aqui embaixo, ó. 1A1 é 0,04 vezes F, fator de forma de 1 para 2, fator de forma 1 para 2, 0,2. 0,2 mais, aqui dentro, 1 sobre A1
Pessoal, agora vocês têm que olhar, ó, como a cavidade é igual, aqui a área 1 e a área 2 são iguais, ó, e o fator de forma de 1 para R é igual ao fator de forma de 2 para R, tá vendo? Então isso aqui a gente pode escrever como sendo, eles somam, né? Porque esses dois, esse são iguais. Então fica 2 vezes área, que é 0,04, vezes o fator de forma, que é 0,8. Tá? Isso aqui elevado a menos 1. Então fechou, né? Mais aqui 1. Então vejam, ó, é 1 sobre isso aqui mais isso aqui elevado a menos 1. Então tem que tomar bastante cuidado. Isso é uma fonte de erro, tá? Mais 1 menos ε2. Quanto que é o ε2? Se lembram que essa cavidade aqui, na área 2, é considerada como um corpo negro. E a emissividade de um corpo negro é igual a 1. Então ε2 igual a 1. Ó. Dividido por 1 vezes A2, que não importa, porque isso aqui dá zero, né? Então, essa parcela vai embora. E aí a gente coloca, como eu tenho sigma e sigma aqui, ó, eu vou colocar ele em evidência. Então fica 5,67 vezes 10 a menos 8 watts, metro quadrado, Kelvin, na quarta. E aí eu não coloquei todas as unidades aqui, porque eu acabei esquecendo, né? Lembrei aqui só, mas tudo bem. E aí a temperatura 1, porque é o corpo negro 1 menos o corpo negro da superfície 2, né? Temperatura de superfície 1, 400 Kelvin, elevado na quarta, menos 1000 Kelvin elevado na quarta. Então, corta, sobrou watts metro quadrado, né? E aí a gente tem a área aqui, vai acabar cortando. E aí o que deu, pessoal, aqui, ó? Fazendo todas essas contas, deu menos... menos 1153 watts. Por que deu menos 1153 watts? Então, se eu estou dizendo que o calor está vindo daqui para cá e ele deu negativo, significa que, na verdade, o calor está vindo daqui para cá. Então, essa é a interpretação que vocês têm que fazer, né? Significa que o vetor taxa de calor está indo da superfície 2 para a superfície 1. E é claro, né? Vocês dá para ver aqui, porque 1000 Kelvin é maior do que 400 Kelvin. Então, claro, o calor vai da temperatura maior para a temperatura menor. Tá, então a letra B agora. Vamos fazer a letra B. A letra B, ele pede... Letra B, vamos lá. Se a placa possui uma massa e um calor específico de 2 kg e 900 Joule por kg Kelvin, respectivamente, qual será a variação da temperatura da placa com o tempo dTp/dt? Suponha que a transferência de calor por convecção na superfície inferior da placa seja desprezível. Essa última frase significa que aqui dentro não tem convecção. Então só há troca de calor por radiação entre a base do forno e a placa aqui, tá? Então fazendo aqui a letra B, ele quer saber quanto vale a variação da temperatura da placa, que chama aqui, dTp com o tempo. Quanto vale isso aqui? Então, para fazer isso, nós precisamos aplicar um balanço de energia. É isso que vocês já estão acostumados desde o começo da disciplina. Então, nós vamos aplicar um balanço de energia para a placa. Então, nesse caso aqui, ó, da placa, só pegando a placa, eu vou fazer o desenho dela aqui, ó. Então, se nós temos a placa, e aí nós fazemos um volume de controle dessa placa. E aí, essa placa, lembrando, né? É essa aqui. O que eu tenho, né? Eu tenho radiação da placa inferior, da base do forno, tenho convecção aqui em cima e tenho radiação com a vizinhança. Então eu tenho que indicar isso aqui, né? Eu vou ter entrando na placa aqui Q, radiação que vem do forno. Eu tenho saindo da placa Q por convecção.
eu tenho também saindo que radiação com a vizinhança, né? Então, um balanço de energia para esse volume de controle é a taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai é igual à variação de energia do volume de controle. Desculpa, variação da energia do volume de controle, né? Porque o ponto está relacionado com o tempo. Então, o que é a energia que entra aqui, pessoal? Ó, que é radiação do forno. Qual que é a energia que sai? Aqui, ó, que é convecção. O que está saindo aqui também, né? Que é a radiação da vizinhança. É igual a essa variação de energia aqui, né? E o que é energia no volume de controle? É a massa, o calor específico, vezes a temperatura. Tá? A temperatura dessa superfície aqui. E aí o que facilita, né? A temperatura da placa? Que ela é isotérmica. Você lembra daquela hipótese inicial lá, né? Que tem uma superfície isotérmica na placa. Então ela me ajuda aqui. Se não fosse isotérmica, eu ia ter que calcular ponto a ponto. Então ficaria bem mais complicado. Quanto vale o que é da radiação que está entrando do forno? Esse aqui é o que nós calculamos no item A, né? 1153 watts. Quanto vale o calor de convecção? É o coeficiente de convecção vezes a área da placa, vezes temperatura da placa, menos temperatura infinita aqui, né? Temperatura de escoamento. Quanto vale o calor de radiação? Então, pessoal, esse calor de radiação aqui, ó, nós vamos usar a hipótese 3. Deixa eu ver qual foi o número. A hipótese número 3. A vizinhança é muito maior comparada à placa, e por isso a vizinhança pode assumir comportamento de corpo negro. Se a vizinhança pode assumir comportamento de corpo negro, eu posso dizer que ela vai absorver toda a radiação que a placa está emitindo. Então, essa radiação eu posso modelar ela como sendo a área da placa, vezes a emissividade da placa, vezes a constante Stefan Boltzmann, né? Vezes a temperatura da placa na quarta, menos temperatura da vizinhança na quarta. Isso aqui vai ser igual a massa da placa, vezes o CP da placa, vezes DT da placa com o tempo, né? Variação da temperatura da placa com o tempo. Então, isso aqui, 1153 watts menos 25 watts metro quadrado Kelvin, vezes a área da placa, 0,04 metro quadrado. A temperatura da placa é a temperatura inicial que ele falou, né? Que ela está a 400 Kelvin. A temperatura de escoamento ali da vizinhança é 300 Kelvin. A área menos, agora a parte de radiação, né? Perda por radiação. A área da placa 0,04 metro quadrado. Emissividade 0,8. Constante Boltzmann 5,67 watts metro quadrado. Kelvin na quarta. T da placa na quarta, 400 na quarta, menos T da vizinhança, 300 na quarta, Kelvin na quarta. Isso aqui é igual a massa, que é 2 kg, o CP 900 Joule por quilograma Kelvin, vezes DT, a variação da temperatura da placa com o tempo. E aí, resolvendo todo esse número aqui, pessoal, ó, esse DT, a variação da temperatura da placa com o tempo, deu 0,57 Kelvin por segundo. Tá? Então deu, vamos ver, 0,57 Kelvin por segundo. Esse valor aqui, ó, de variação da temperatura com o tempo maior do que zero, significa que a temperatura da placa está aumentando. Quando esse valor for negativo, significa que a placa está sendo resfriada.
Quando esse valor é zero, quer dizer que a gente atingiu o regime permanente. E aí, a letra C, ela faz uma pergunta relacionada com isso, né? Ele pede para que você utilize esse equacionamento que nós descobrimos na letra B e faça um gráfico, né? Então, na letra C, ele fala assim: estendendo a análise da parte B, gere um gráfico da variação de temperatura da placa com o tempo dTp/dt como uma função da temperatura da placa para 350 menor ou igual a Tp, que é menor ou igual a 900 Kelvin. Todas as demais condições permanecem constantes, permanecem as mesmas. Qual é a temperatura da placa em condição de regime estacionário? Então isso vocês podem usar no Excel, né? Já que vocês têm a equação, vocês colocam no Excel e vão variando lá a temperatura da placa, podem mudar coeficiente de convecção, emissividade da placa, vocês podem mudar várias condições aqui, né? E aí o gráfico, aqui para a letra C, né? Ele vai ficar com uma cara mais ou menos assim, ó. Então aqui a gente tem a temperatura da placa em Kelvin, e aqui a gente tem a variação dt da placa com o tempo, né? Então aqui eu tenho 800, desculpa, 0,8, 0,4, 0, menos 0,4, menos 0,8. E aqui algumas temperaturas, né? Aqui 400, 500, 600, 700, 800 e 900, né? Então, o valor inicial aqui foi 0,57, né? Mais ou menos aqui, ó, para o valor de 400 Kelvin. 0,6, né? Para 400 Kelvin, mais ou menos aqui que a gente começou. 0,57. E aí ela vai descendo com um formato que é mais ou menos assim, ó. Conforme o aumento da temperatura da placa, vai diminuindo essa variação. E aí ele pergunta para você, né? Qual a temperatura da placa em condições de regime estacionário? Regime estacionário é dTp/dt igual a zero, ou seja, quando ela cruza aqui, é nesse valor. E se vocês resolverem ali, fizerem essa derivada aqui e igualarem a zero, vocês vão chegar a esse valor de Tp como sendo 715 Kelvin. Tá? Então, acima de 715 Kelvin, quando a temperatura da placa vai aumentando acima de 715 Kelvin, você vai começando a perder calor. Mas esse gráfico a gente poderia ter feito também, por exemplo, para a emissividade ou para o coeficiente de convecção externo, né? Isso é muito importante em aplicações de engenharia de energia, né? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato.